Olá, caro estudante! Tudo jóia? É sempre um prazer estar aqui estudando com você. Nós aqui da Uniemes adoramos quando você clica para estudar. Na aula que você está agora assistindo, você vai verificar comigo o que são o quê? Olha para a tela que eu te mostro. Propriedades coligativas. Esta aula vai definir com você o que significa propriedade coligativa, trabalhar o conceito de pressão de vapor e aí sim as propriedades coligativas em si, tá legal? Muito se pede conceitos ou muito se associa conceitos que nós chamamos de efeitos coligativos. É sempre bom você ficar atento a essas informações, tá legal? Então vamos lá. Luz, câmera, reação. O que significa um efeito coligativo ou uma propriedade coligativa? Por definição, é uma modificação em certas propriedades de um solvente, quando nele adicionados um soluto não volátil, a qual depende do número de partículas, íons ou moléculas dissolvidas e também da temperatura. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. O efeito coligativo ou propriedade coligativa está associado a modificações de propriedades de um solvente. Quando você coloca um soluto não volátil. O soluto não volátil é aquele soluto que não vai evaporar. Não volátil, não volatiliza. E essa propriedade coligativa depende do número de partículas que estão dissolvidas e da temperatura, tá? Agora, o que seriam propriedades de um solvente? O solvente é líquido. O solvente é líquido, pelo menos aqui nesta aula, no assunto propriedades coligativas, o solvente que será trabalhado está líquido. Que propriedades são essas? Nós basicamente vamos trabalhar com o que, né? Vamos ver. Bom, lembra quando foi falado que depende do número de partículas dissolvidas, moléculas ou íons? Então, cuidado, que as propriedades que podem ser alteradas dependem do número de partículas e se as soluções forem iônicas, né, fique atento. Se aparecer na sua frente um ácido, uma base ou um sal. Por quê, tio Franklin? Eu vou te falar aqui, ó. Olha aí um exemplo de um ácido HCl. Para cada mol de HCl, forma um mol de H+, e um mol de Cl-. São duas partículas. Olha o ácido de baixo, H2SO4. Para cada mol deste ácido, são 2 mol de H+, e 1 mol de SO4-2. São 3 mol de partículas. Então, são ácidos, não são ácidos? Só que eu tenho um ácido que pode proporcionar mais partículas dissolvidas que outro. Mesma coisa para a base. Olha a base de baixo. Na+ e OH-. 2 partículas, 2 mol de partículas para cada mol dissolvido. E o hidróxido de cálcio. Ó, eu tenho 3 mol de partículas para cada mol de hidróxido dissolvido. E no caso dos sais, olha os sais aqui, ó. NaCl, na sua dissociação, oferece 2 mol de partículas. No cloreto férrico, 4 mol de partículas. No nitrato de sódio, 2 mol de partículas. No carbonato de sódio, 3 mol de partículas. Sulfato de alumínio, 5. Então, estes sais aí, comparando estes sais, eu chego à conclusão de que o sulfato de alumínio vai oferecer mais partículas dissolvidas, considerando que estamos colocando a mesma quantidade de cada um para a dissolução. Então, partindo de 1 mol de cada sal, o sulfato de alumínio vai oferecer mais partículas dissolvidas, hein? E aí embaixo você tem exemplo de moléculas. A glicose ou frutose e a sacarose embaixo. Para cada mol de açúcar dissolvido, eu tenho o quê? 1 mol de moléculas dissolvidas. Não tem um número maior de partículas. Por isso que o efeito coligativo, né, ele está dependendo da quantidade dissolvida, é aí, ó. Então as propriedades serão alteradas em função disso daí. Fique atento. Então vamos começar com o efeito tonoscópico ou tonoscopia.
consiste na diminuição da pressão de vapor do solvente quando adiciona-se um soluto não volátil. Agora tudo faz sentido, né? O que é pressão de vapor? Bom, vamos ver se eu tenho aqui, ó. Ah, tenho. Pressão de vapor é a pressão que os vapores exercem em uma dada temperatura. Quase isso. Olha a imagem que eu tenho nesse momento. O termômetro mostra 0 graus Celsius. E aí eu tenho ao lado um aparelho que está medindo a pressão interna desse recipiente. Está fechado, você está vendo que está fechado, né? Então eu tenho uma respectiva pressão. Para essa temperatura, há uma quantidade de vapor ali em equilíbrio com o líquido e aí eu tenho uma pressão anotada. Então vamos verificar como é que funciona isso mais uma vez. Vamos pegar a água, hein? O meu solvente no momento é a água, a 20 graus Celsius. Ele é colocado no recipiente que é fechado e o ar retirado. Então eu tenho um vácuo, não tenho pressão anotada. Com o tempo, as moléculas de água líquida começam a vaporizar e ocupar o espaço que até então é vácuo, não tem pressão. Com o tempo, as moléculas vão vaporizando, ocupando o vácuo e aí passa a exercer uma pressão numa dada temperatura. Bom, essa pressão ela se estabilizou aqui, ó, 17,5. Por quê? Porque agora eu tenho um chamado equilíbrio dinâmico, tá? Eu tenho o número de moléculas gasosas naquele espaço ali em cima, certo? E se alguma molécula nova de água quiser passar para a fase gasosa, então alguma molécula gasosa tem que voltar para a fase líquida. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então no caso aqui eu tenho moléculas que querem ir para a fase, como é que chama? Para a fase gasosa. Quantas? 1, 2, 3, 4. Para 4 moléculas líquidas irem para a fase gasosa, acompanha comigo, ó. 1, 2, 3, 4 moléculas gasosas têm que voltar para a fase líquida. Isso é equilíbrio dinâmico. E quando o solvente encontra-se no seu equilíbrio dinâmico, a pressão de vapor aqui anotada a pressão do vapor anotado é a máxima. É a máxima possível. Por isso que fala pressão máxima de vapor ou pressão de vapor. É a pressão exercida pelo vapor, pelo estado gasoso do solvente no chamado equilíbrio dinâmico. Tá? Então tá aí. Nós temos um líquido que se encontra no recipiente fechado e que entre o líquido e a tampa do recipiente tem o vácuo. Isso aqui era assim antes e passou a ser ocupado e exercer uma pressão. Então, inicialmente o líquido evapora rapidamente e depois esta evaporação vai diminuindo até ficar constante. É o lance do equilíbrio. A pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se pressão máxima de vapor. Tá vendo só? Nós anotamos aí o que nós conversamos aí no slide anterior. Bom, então, o que é que pode influenciar nessa pressão de vapor? Porque a água está aqui numa temperatura em equilíbrio dinâmico, né? Eu estou vendo aqui água de um lado e do outro eu tenho outro líquido, o éter, na mesma temperatura, exercendo uma pressão muito maior. Então, quer dizer, há alguma coisa que vai influenciar a pressão de vapor, esses dados de pressão de vapor. Então, a primeira informação que eu tenho é essa. A natureza do líquido influencia, certo? Então, líquidos diferentes vão apresentar pressões de vapor diferentes para uma dada temperatura, para a mesma temperatura. E aí, os líquidos mais voláteis, ou seja, os que evaporam com mais facilidade, vão apresentar uma maior pressão de vapor. Então, o líquido que evapora mais facilmente tem maior pressão de vapor. Quer comparar a água com outro líquido que você tem na sua casa de repente? O álcool, não é verdade? A água evapora, certo? Sim, a água é volátil. O álcool evapora, não é? O álcool é volátil. Quem evapora mais fácil? O álcool. Então, o álcool é mais volátil. Tudo bem até aí? Se o álcool é mais volátil, ele tem a maior pressão de vapor do que a água. É por isso que eu posso já começar a entender
do porquê que líquidos começam a ferver numa temperatura mais baixa e outro mais alta, viu? Está associado com pressão de vapor. Mais fator que influencia na pressão de vapor, né? A temperatura em que se encontra o líquido. Então, de um lado você tem a água a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de vapor de 26 milímetros de mercúrio. Do outro lado, uma água a 47 graus Celsius, exercendo uma pressão de 79 milímetros de mercúrio. Então, se eu aumentei a temperatura, eu aumentei a pressão de vapor daquele líquido, certo? Isso não vale só para a água, tá bom? Então, qualquer líquido que eu aumentar a temperatura, eu vou estar aumentando a pressão de vapor deste líquido. Então, a pressão de vapor vai estar associada com a ebulição. Se eu aumentar a temperatura, eu não aumento a pressão de vapor? Certo. Se eu aumentar a temperatura, eu não vou chegar na ebulição do líquido? Vou. Então, a ebulição e pressão de vapor está associado. Então, vamos lá. Qual é a relação? Quando que um líquido ferve, seja lá qual for, quando que um líquido alcança a sua temperatura de ebulição? Quando a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão atmosférica. Ponto. A pressão de vapor do líquido puro igualou a pressão atmosférica, então ele está em ebulição. Olha esse gráfico aí. Pressão máxima de vapor e ponto de ebulição de algumas substâncias. Quanto menor a pressão atmosférica, menor vai ser a pressão de vapor do líquido, a sua temperatura de ebulição e vice-versa. Vamos interpretar aqui esta informação. Olha para o gráfico. Qual é a pressão atmosférica ao nível do mar? Está tracejado aí, né? 760 milímetros de mercúrio. Concorda comigo? Sem pensar muito, qual é a temperatura de ebulição da água na pressão ambiente, ao nível do mar? 100 graus Celsius. Então vamos fazer o seguinte, ó. Associa essa pressão, ó. Associa essa pressão, 760, com a temperatura de ebulição da água. Por que é que a água ferve a 100 graus Celsius? Porque essa é a temperatura na qual a pressão de vapor da água alcança ou se iguala à pressão atmosférica ao nível do mar, que é de 760 milímetros de mercúrio. Olha o álcool, ele alcança a pressão atmosférica numa temperatura menor. O que isso significa? Duas coisas. Primeiro, que o álcool é mais volátil. E se é mais volátil é porque tem pressão de vapor maior. Está mais próximo da pressão atmosférica. Olha o éter. O éter consegue ferver a uma temperatura menor ainda. Então o éter é mais volátil. E para ser mais volátil quer dizer que tem pressão de vapor maior ainda. Essa é a questão. Se você comparar aqui, ó, a aproximadamente 30 graus, esse tracejadinho aqui, ó, a 30 graus, a pressão de vapor do éter está lá, 760. Não é 30 graus, é um 30 e, deixa eu pensar aqui, 33, vamos chutar aqui, ó. Não, tá aqui o número, seu doido, 34,6. 34,6 graus é a temperatura que o éter se iguala à pressão atmosférica na pressão de vapor. Já o álcool, olha o álcool aqui, ó. A 34,6 graus, sua pressão de vapor está bem baixa, ó. E a da água, mais baixa ainda. Então essa é a questão. Os líquidos mais voláteis apresentam pressão de vapor maior naquela temperatura analisada. Quando você pega as pressões de vapor de um líquido, você consegue montar o chamado diagrama de fases. O diagrama de fases é uma relação aí da pressão com a temperatura. E aí você tem a chamada divisão de fases, ou seja, dos estados físicos da matéria. Então esse aqui é um diagrama de fases assim, genérico, né? O formato do diagrama de fases, o esboço é este aí. Só muda os valores
das mudanças de estado físico, os valores das temperaturas e pressões. Então, veja só. Aqui, neste ponto, eu tenho o estado sólido da matéria, nesta região. Nesta região do diagrama de fases, eu tenho a matéria no estado líquido. Nesta região, eu tenho a matéria no estado gasoso, certo? Aí você está vendo a linha aí, ó, a interface. A linha que divide as fases. Então, exatamente aqui nessa interface que você está vendo agora, que eu estou pintando de verde, nessa interface aqui, eu tenho a matéria transitando entre os estados líquido e gasoso, que é a vaporização. Nesse intervalo, nesse interface, nesta linha do diagrama de fases, eu tenho a matéria transitando entre os estados físicos sólido e líquido. E aqui, sólido gasoso. Esse ponto aqui que eu vou pintar agora, de preto para você, aqui ó, este ponto aqui é o chamado ponto triplo, onde exatamente nessa referida temperatura e pressão, a matéria vai se encontrar nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. É assim que você compreende, tá? O diagrama de fases. Não tem mistério. Olha o diagrama de fases da água, ó. A região em que a água é sólida, líquida e gasosa. A interface entre o líquido e o gasoso. A interface do sólido e do líquido e do sólido e do gás. Ponto triplo da água, ó. Temperatura de 0,01 graus Celsius e pressão de 0,006 atm. Ok? Agora vamos entender o efeito tonoscópico, né? A tonoscopia. Você viu que existe uma coisa chamada pressão de vapor, certo? Beleza. Pressão de vapor de líquidos puros. Então olha aqui, ó. A água pura a 25 graus Celsius, exercendo uma pressão de vapor de 25 milímetros de mercúrio. Ok? E aí, a esta solução foi colocado 1 mol de glicose. Glicose é açúcar, que quer dizer que não quebra, né? Não vai formar íons. Então eu estou colocando 1 mol de partículas ali para dissolver. E será dissolvido, vai estar dissolvido 1 mol. A temperatura continua de 25, só que a pressão de vapor era de 25 milímetros de mercúrio, passou para 12. Isto é um efeito coligativo. Ou seja, um efeito, um resultado, né? O que aconteceu ao colocar o açúcar? Diminuiu a pressão de vapor do líquido puro. A água tinha uma pressão de vapor de 25, passou para 12. Por quê? Porque colocou açúcar. A água, ela deixou de dar atenção para o equilíbrio dinâmico e passou a dar atenção para a dissolução. Isso é tonoscopia. Então você tem um solvente puro. O solvente, até então, se está puro, está preocupado em evaporar. Então, as moléculas estão querendo sair. Só que a solução, uma vez que eu começo a colocar o pouquinho que seja dissoluto, diminui a intenção de vaporizar. Por quê? Diminui a pressão de vapor. Agora, o solvente está preocupado em dissolver e não em evaporar. Quanto mais concentrada a solução, menos moléculas você vai ter para a fase gasosa. Isso é tonoscopia. Olha um gráfico do efeito tonoscópico. Você tem aqui um gráfico mostrando a relação pressão de vapor e temperatura, certo? Aqui eu tenho a curva do líquido puro. Quando você adiciona soluto, aí você tem a solução. E olha aqui, ó, o tracejadinho mostrando o quê? A nova relação da pressão com a temperatura, certo? Para aquela mesma temperatura, a pressão de vapor caiu. Para aquela mesma temperatura, a pressão de vapor caiu. Essa diferença na pressão de vapor é o ΔP, é o efeito tonoscópico na pressão de vapor. Aí, pensa comigo agora, rapidinho.
Se eu quero que o líquido volte para aquela pressão de vapor, imagine que o que tem que acontecer com a temperatura, ó, já vou adiantando para você. Não é verdade? Eu coloquei soluto, a pressão de vapor diminuiu, então para eu voltar, eu vou ter que fazer o quê? Aí, ó, a resposta você tem. Já eu completo. Então, mais uma vez, vamos pegar aqui a água. Ainda nesse assunto, ó. A água está fervendo. Eu não sei como é que você faz o seu café, mas eu hoje também, até pelo tempo, né, eu uso da cafeteira, então aquela tecnologia. Mas eu já fui num tempo bacana e divertido de fazer café. Eu esquentava a água no fogão ali, tranquilo, e esperava a água ferver. E sabe o que eu fazia? A água estava fervendo e eu colocava uma colher de açúcar. E aí eu fazia o quê? Fazia com que a pressão de vapor da água diminuísse e parasse de ferver. Tchum, parou de ferver. E aí, eu esperava mais um pouquinho e aí a água voltava a ferver. Eu colocava outra colher de açúcar. Se eu tinha que colocar 4 colheres de açúcar, eu colocava uma colher de cada vez. Só para ver a água parar de ferver. E fazer o quê? Um efeito ebulioscópico. Eu ficava zoando com a água. Eu promovia a ebulioscopia. Eu fazia com que aumentasse a temperatura de ebulição ao colocar cada colher de soluto não volátil. No caso, era o açúcar. Então, o que acontecia? Estava lá, né, com uma certa concentração, estava lá água pura até então, e aí a água estava fervendo, temperatura de 100 graus Celsius, e aí colocava a primeira colher, já dava uma concentração de açúcar. Então parava de ferver. Aí esquentava mais um pouquinho, fervia de novo. Eu colocava mais açúcar, mais concentração, parava de ferver de novo. Era mais o que? Um efeito coligativo que eu estava fazendo. Então, ao colocar açúcar, ao aumentar a concentração de açúcar naquela água, eu estava diminuindo cada vez mais a pressão de vapor. E aí, para a água voltar a ferver, tinha que esquentar mais ainda. Então, com certeza, toda vez que a água voltasse a ferver, estava uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Faz isso, se você tiver uma chance. É engraçado, é muito bom. Você está treinando a ebulioscopia e fazendo seu café e fica tudo divertido. Crioscopia consiste na diminuição da temperatura de congelamento do solvente puro, adicionando-se um soluto não volátil. Traduzindo para você, quando você vai num evento e aí você vai comprar uma bebida e tá aquela pessoa para te atender e aí a pessoa tem atrás dele um freezer, você pede um refrigerante do tipo cola, aí ele abre aquela tampa, tá aquele líquido todo lá, você fala, nossa, deve estar quente meu refrigerante. Aí ele coloca a mão, tira um refrigerante de sabor laranja para você. Aí você fala, moço, eu não quero esse refrigerante de sabor laranja. Ó, vem cá, olha para mim aqui, ó. Olha para mim, essa eu tenho que falar olhando para você. Você pede pro cidadão, eu quero um refrigerante tipo cola. Aí ele abre aquele freezer atrás dele, tá aquele líquido lá, o gelo já derreteu, você já acha que tá quente. Ele põe a mão, tira um refrigerante, te oferece e é refrigerante laranja. Fala, moço, eu quero cola, não quero laranja. Ele já olha para a mão assim, olha para você, olha para a mão e vai lá buscar o refrigerante. Tá de noite, é um evento que tá escuro, não dá para enxergar, ele coloca a mão e dá lá um guaraná para você. Moço, eu quero cola. Esse rapaz fala, não tem, vai embora, ele te dispensa, sabe por quê? Porque tá gelado pra caramba aquilo ali. Você acha que aquilo lá tá quente, tá derretido o gelo, mas não. Ele fez ali um efeito da crioscopia. Naquele gelo que você não viu que tinha gelo, ele jogou sal, colocou soluto não volátil. E isso fez o quê? Olha para a tela de novo que eu te mostro. Quando ele colocava o sal naquele freezer, ele promovia o quê? A diminuição da temperatura de congelamento. Ou seja, o gelo, ele congela a 0 graus Celsius. Perfeito. Assim como ele derrete a 0 graus Celsius. Ao colocar o sal, geralmente é sal que se coloca, até porque ele vai oferecer mais partículas dissolvidas, né, cátion e ânion.
aquele gelo que até então está menos 14 graus, ele vai derreter a menos 14 graus, porque você colocou soluto ali. Então, aquele líquido está abaixo de zero e você acha que não. Então, o refrigerante está trincando de gelado por causa disso. Isso chama-se crioscopia. Aí, graficamente, é isso que você está vendo. Você tem a diminuição da pressão de vapor. Tá vendo aqui, ó? O solvente está puro. Aí você coloca soluto, diminui a pressão de vapor. Vai até, olha aqui, ó, olha onde vai parar aqui, ó. Ó. Inicialmente eu tinha uma temperatura de congelamento ou fusão. Agora eu tenho uma outra menor em função disso. Se você colocar mais, diminui mais ainda. Então essa diferença, né, é a diferença que a gente chama de diferença da crioscopia, delta C. Diferença crioscópica. Osmometria ou osmoscopia. Consiste no quê, né? Consiste no aumento da pressão osmótica do solvente quando adiciona-se um soluto não volátil. Mas o que é osmose? Osmose daí é a passagem do solvente do meio menos para o meio mais concentrado a partir de uma membrana semipermeável. Então a pressão osmótica é a pressão aplicada na solução mais concentrada para bloquear, impedir a entrada do solvente. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem para te mostrar. Tenho aqui. De um lado eu tenho água pura, você está vendo. Do outro você tem a molécula de glicose dissolvida na água. Tem uma solução. Então, eu tenho uma solução ao lado, né, de um solvente puro, separado por uma membrana semipermeável, que permite a passagem do solvente e não do soluto. Então, o solvente começa a entrar para o lado da solução. É a osmose. Isso é espontâneo. O solvente tem a função de dissolver, então ele começa a ir para o lado da solução. E o que seria a pressão osmótica? A pressão osmótica é a pressão que você vai exercer para impedir a osmose. Ó, vou impedir a osmose. Não quero que a água venha para cá. Então, se você pressionar ainda mais, você vai superar a osmose, você não vai apenas segurar a osmose. Você vai superar a osmose e promover aquilo que se chama de osmose reversa. Tá? Que é o caso da dessalinização da água. Você pressiona tanto uma água salgada, né, sob uma membrana, e aí o solvente atravessa, ficando o soluto, no caso um sal. Então vamos lá. Quando nós temos uma situação dessa, de um meio mais ou menos concentrado que o outro, nós temos também esses termos, eu tenho que revisar com vocês. O meio hipotônico, tá? É um meio de baixa concentração, que tem menos soluto. O meio hipertônico é o meio de alta concentração. Então, vamos dizer que o meio aqui da água pura é o hipotônico e aqui o da glicose o hipertônico, certo? O isotônico são situações em que as soluções têm a mesma concentração. Deixa eu só ver o próximo slide. Aqui, é isso mesmo. Efeitos coligativos no cotidiano. Então, tonoscopia. Então, quando você tem uma toalha úmida com água do mar, ela demora mais para secar do que com a água de torneira. Ou se você comparar, né, a roupa que você, seu biquíni, sua sunga, você vai para a piscina e você consegue perceber que a tua roupa até que seca mais rapidamente quando você está na piscina do que quando você vai tomar um banho de mar, certo? Então, o sal, ele faz o quê? Diminui a pressão de vapor e com isso diminui a volatilidade, tá? O efeito ebullioscópico. O caldo da sopa ferve a uma temperatura superior ao da água da torneira. É óbvio, porque ele tem coisas dissolvidas ali, né? Cadê mais um pouquinho? Aqui. O outro efeito crioscópico. A água do mar nos polos não congela pela presença da elevada quantidade de sais. Isso é um efeito crioscópico.
certo? Assim, a água congela a 0 grau, certo? Como tem muito sal lá, então não vai congelar, porque teria que reduzir ainda mais a temperatura da água. O efeito osmoscópico, adicionando açúcar na salada ou sal, você está aumentando o volume de caldo, ou seja, aquela salada que você tempera e aí no início da refeição tá uma delícia, tudo gostosinho, aquelas folhas túrgidas, mas se você não comer todas as folhas daquela sua salada, ao final da refeição elas estarão murchas por causa disso, né, do efeito da osmose. Lembra da pressão osmótica, né? A pressão exercida para você segurar a osmose. Tem uma formulinha. Pressão osmótica é concentração molar, né, daquela sua solução, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, tá? Temperatura dada em Kelvin. Se você tiver que fazer algum cálculo, que é pouco provável, né, o Enem quer saber de você os conceitos, não o cálculo de pressão osmótica. Mas se você pegar algum outro vestibular, pode aparecer. Pressão osmótica é a concentração molar vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. E aí você sabe quantos ATM são necessários para impedir essa osmose. Joinha? Então tá aqui, ó. Só para você relacionar, hein? É bom você partir daqui. Quanto maior a concentração da solução, ou seja, quanto mais soluto tiver naquele solvente, menor vai ser a pressão de vapor. Isso é tonoscopia. Maior vai ser a temperatura de ebulição. Isso é ebulioscopia. Menor é o ponto de congelamento. Isso é crioscopia. Maior a pressão osmótica. Osmoscopia. E com isso, menor a volatilidade daquele líquido. Então, isso é uma relação aí envolvendo os efeitos coligativos, tá? Com a quantidade de soluto que você está adicionando. E, para mostrar para você que isso cai em vestibular, esse exercício. Sob mesma pressão, comparando-se as temperaturas de ebulição e do congelamento de uma solução aquosa de açúcar com as correspondentes para a água pura, o que você tem? Olha que bacana, hein? Comparando as temperaturas de ebulição e de congelamento de uma solução que tem açúcar com água pura. O que eu posso dizer, né? É só você dar uma pausa e voltar para aquele slide anterior. Quanto maior a concentração, você vai ter menor pressão de vapor, maior temperatura de ebulição, menor de difusão ou de congelamento, e assim vai. Qual é o item que você vai se encaixar aí? Exatamente, maior temperatura de ebulição, menor temperatura de congelamento para a solução. É bom demais, hein? E aí? Tranquilo? Propriedades coligativas é um assunto muito gostoso, espero que você tenha gostado também, tá legal? Então agora vai dar uma descansada antes de clicar na próxima aula. 10 minutinhos, hein? Vamos lá!